E aí, pessoal, beleza? Bom, nesta aula nós vamos fazer uma revisão para a prova de Física 3 para o pessoal da licenciatura. Porque eu falo licenciatura porque o professor do bacharel é de frente para o professor da licenciatura. E aí vai cair na prova campo elétrico e lei de Coulomb. Campo elétrico e lei de Coulomb é basicamente a lista de exercícios que o professor deu em sala de aula. E vai cair também a lei de Gauss, que foi o último assunto a ser visto em sala de aula. Nesta aula em particular eu vou trabalhar com a lei de Gauss, beleza? Tá. Bom, sem enrolação, vamos para o que interessa porque minha bateria está acabando e nós temos que ir logo com o conteúdo, tá? Bom, quando nós falamos lei de Gauss, nós falamos de uma técnica de resolução de exercício quando nós temos campos que são considerados simétricos, campos que têm simetria, tá? Bom, aí nós temos que lembrar o que é fluxo elétrico. Bom, você vai pela própria definição, não tenta decorar as coisas. Fluxo lembra passagem, igual quando eu falo assim pra vocês. Fluxo de pessoas, fluxo de água, fluxo lembra uma quantidade muito grande. E se é fluxo elétrico, evidentemente é um fluxo de elétrons. É a passagem de elétrons que nós vamos ter. E o fluxo elétrico ele pode ser representado simbolicamente por uma letra I de ilha, tá? Com a letra maiúscula e com a bola bem aqui no meio, tá? Isso aí é fluxo elétrico. Isso daqui é igual à integral do campo elétrico dA, certo? Isso aqui é o fluxo elétrico. Acontece que nós podemos igualar o fluxo elétrico a carga interna dividido pelo epsilon zero. Então eu posso igualar esse fluxo elétrico, que é a integral do campo elétrico dA, certo? Isso aqui é igual a carga interna dividido pelo epsilon zero. Então não se esqueçam que essa fórmula aqui nos fornece aquilo que nós convencionamos chamar de fluxo elétrico. Isso aqui é o fluxo elétrico. Fica falando isso aqui várias vezes, certo? Repete isso aí, grifa isso aí, você não vai esquecer, tá? Fluxo elétrico é isso aqui. A integral dA do campo elétrico é igual a carga interna dividido por epsilon zero. Coloca no seu caderno, grifa aí com marca-texto. Não esqueça essa fórmula você resolve todos os exercícios, tá? Bom, eu vou apagar aqui, tá? E vou falar o seguinte agora. Vamos supor que nós tenhamos um condutor isolado. O que você entende por um condutor isolado? Por exemplo, o que é uma pessoa isolada? Sempre eu dou... minha técnica de ensino pode não ser a melhor, porque eu sou meio alopradão assim e tal, e porque eu dou exemplos esdrúxulos, mas é pra você entender, não é pra complicar. Igual eu falei, fluxo elétrico, o que é fluxo? Passagem, igual eu dei como exemplo, fluxo de pessoas e tal. Elétrico é a mesma analogia, eu faço uso de analogias, né? Vocês estudam isso aí em Fundamentos Práticos de Ensino. Enfim, então fluxo fluxo lembra uma quantidade exorbitante, bastante. Então se elétrico é fluxo de elétrons. Aqui novamente, nós estamos falando de condutor isolado. O que é isolado? É igual uma pessoa isolada, uma pessoa que não quer ter contato nenhum, né? Uma pessoa antissocial. O condutor isolado, é claro que ele não é que ele seja dessa forma. É só para você entender que ele está isolado, ele não quer saber, né? Ele está isolado. Então, ó, ele está sozinho, digamos assim. Então, esse aqui, ó, é um condutor isolado, tá? Se ele é um condutor isolado, isso quer dizer que o campo elétrico, que nós representamos pela letra E, né, com o vetor em cima, porque é uma grandeza vetorial, aqui é igual a zero. Por que eu sei disso, Rafael? Porque eu estou trabalhando necessariamente com um condutor isolado. Acontece que na superfície externa, o que é a superfície externa, pessoal? Essa superfície aqui, ó, que é a superfície mais externa, que está mais para fora, digamos assim, está carregada negativamente, com várias cargas negativas, ó, como vocês podem perceber, como vocês podem visualizar aí, tá? Bom, mas não entendi. O condutor, isso aqui é o quê? Ele está carregado ou ele está isolado? Ele está isolado. Por quê? Porque o campo elétrico vale zero. Mas essas cargas aqui, como que ele está isolado se tem essa carga aqui? Mas essas cargas, elas estão na superfície externa, certo? E internamente o campo elétrico vale zero. Acontece que você pode muito bem tracejar uma superfície gaussiana, que aí que vai entrar a lei de Gauss. Você faz aqui um pontilhado, você traceja aqui
aquilo que nós convencionamos chamar de superfície gaussiana. Então, todo esse trastejado aqui, nós chamamos de superfície. É claro que ficou idiota esse exemplo, tá? Mas é só para você não esquecer, é uma superfície gaussiana. Gaussiana. Isso aqui é uma superfície gaussiana, tá? Bom, vocês entenderam isso aqui então? Agora, nós vamos fazer um exemplo para vocês entenderem a aplicabilidade de tudo isso que nós estamos falando. Vamos supor que nós tenhamos, tá, uma esfera novamente. A gente trabalha normalmente com esfera, não vai fugir desse padrão, tá? Então, nós temos uma esfera aqui, ó. Eu tenho que ser rápido também, porque esse vídeo muito longo o YouTube não carrega. É uma bosta isso, né? Enfim, olha só. Vamos supor que eu tenha aqui a superfície gaussiana internamente, tá? Ó, aqui, então eu tenho a esfera, aí internamente eu vou ter a superfície gaussiana, certo? Aí aqui do centro até a superfície gaussiana eu vou ter um raio que eu vou chamar de R', por quê? Porque é um raio menor, e daqui até aqui fora, externamente, né, no limite externo, eu vou ter um raio maior, por isso que eu vou chamar de Rzão. Eu quero saber aqui quanto que vale o campo elétrico no interior aqui. Vocês vão responder. O professor dá isso aqui, tá? E pede para vocês calcularem o valor do campo elétrico. Ele quer saber quanto que vale o campo elétrico. Isso aqui ele não sabe, ele quer saber. Então você tem que determinar o valor desse campo elétrico. Tá, o campo elétrico aqui é zero. Por quê? Porque você vai fazer uma conta. Olha só. Vê se dá pra enxergar. Aqui dá pra enxergar, não dá? Vamos fazer essa conta. Ó, vocês desenharam o desenho aí, né? No caderno de vocês. Ou depois vocês desenham. Vou apagar para ter mais espaço aqui. Senão vocês não enxergam aqui no campo, tá? Então, olha só. Para determinar o valor do campo elétrico aqui nessa figura, a gente tem que fazer o quê? O uso daquela fórmula. Que diz o seguinte, que é a fórmula do fluxo elétrico. Que diz que a integral fechada, vocês têm que se recordar de cálculo 2, tá? Lá com a professora Cida, cálculo 2. Então, a integral fechada, porque tem diferença de integral normal para integral fechada, vocês veem isso lá em cálculo 2, tá? Do campo elétrico vezes o dA, isso aqui é igual a carga interna, tá? Dividido pelo epsilon zero. Beleza. Lá em cálculo 2, vocês estudam que quando você tem uma constante, você passa para frente da integral. Então, ó, estou passando para frente da integral. Isso aqui é o campo elétrico vezes a integral vezes o dA, certo? Beleza. Tudo isso é igual a... Deixa eu reescrever isso aqui para cima, senão vai virar uma salada. Isso aqui é igual a carga interna dividido pelo epsilon zero, tá? Tá. No caso, pessoal, a carga interna vale zero. A carga interna vale zero. Por quê? Porque por causa da estrutura do desenho, certo? Então a carga interna vale zero dividido pelo epsilon zero. Ora, você não tem mais o que fazer aqui. Porque se a carga interna vale zero, automaticamente o campo elétrico também será zero. Então, portanto, 3 pontinhos, o campo elétrico vale quanto? Vale zero, certo? Beleza. Entretanto, você pode ter uma outra representação. Vamos supor que você tenha novamente uma esfera, ó. Vamos supor que você tenha novamente uma esfera aqui, certo? E aí você vai ter aqui internamente, você vai ter uma circunferência, digamos assim, e aqui você vai ter o raio dessa circunferência. E aqui, externamente a essa circunferência interna, você tem a superfície gaussiana. Nesse caso, em particular, eu estou tracejando a superfície gaussiana externamente. Nesse caso, ela está externamente. Naquele outro caso, que nós acabamos de fazer, em que o campo elétrico vale zero, nós representamos a superfície gaussiana internamente, né? Mas, digamos assim, para dentro. Essa aqui está para fora, está externamente. Bom, então aqui eu vou ter um raio, né, uma distância, e aqui eu vou ter a distância do centro dessa circunferência até a superfície gaussiana.
do centro da circunferência até essa superfície gaussiana. Bom, nesse caso, eu falo que essa distância maior é R'inho. Ué, R'inho não é o raio menor? Não, não associa R'inho com raio menor e Rzão com raio maior. Rzinho é a distância do centro da circunferência até a superfície gaussiana. Do centro da circunferência até a superfície gaussiana é o Rzinho. E daqui, do centro da circunferência até, né, a parte mais interna, é o Rzão. E aí o professor pede para vocês calcularem o valor do campo elétrico.